Fundos imobiliários em 2025, que ninguém te conta sobre juros e inflação. No vídeo de hoje vamos falar sobre como o mercado de fundos imobiliários é diretamente afetado por essas duas variáveis e como você pode estar perdendo ou deixando de ganhar muito dinheiro por conta disso. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e se porventura você não me conhece, eu sou investidor e educador financeiro há mais de 10 anos e autor desse livro que está aqui atrás de mim, Invista em Imóveis com Pouco Dinheiro. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, clica no gostei também para ajudar que o vídeo chegue a mais pessoas e deixe seu comentário no final do vídeo se esse vídeo te ajudar com alguma informação. Os fundos imobiliários, como você bem deve saber, ou pelo menos já deve ter ouvido falar, eles são influenciados, os seus preços, tanto de subida quanto de queda, por duas grandes variáveis. A inflação, que hoje no Brasil oficialmente é medido pelo IPCA, né? O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, todos os meses traz a inflação aí, que é a média da variação de preços do que a gente consome. Então a inflação gere muito isso. E outro ponto muito importante é a taxa básica de juros, que é a nossa Selic, que nesse momento a Selic hoje está no seu maior patamar desde 2006 em 14,75%. E é aí que muitas pessoas se enganam. Poxa, por que eu vou investir em fundos imobiliários se eu posso investir em um CDB, em um tesouro direto ou algo relacionado à renda fixa que vai estar me rendendo mais de 1% ao mês? E deixa de lado investimentos em bolsa de valores, principalmente os fundos imobiliários. E é em momentos como esse que o mercado de fundos imobiliários apresenta os seus maiores descontos. É nesse momento que os fundos imobiliários se mostram ativos resilientes e bons pagadores de dividendos, mas somente para aquelas pessoas que entendem algo que eu chamo de ciclo financeiro. O mercado, ao longo do tempo, ele vai mudando. Com a taxa de juros mais baixa, a bolsa de valores está mais forte. E quando isso muda, o inverso é verdadeiro. A taxa de juros mais alta e a bolsa de valores um pouco mais enfraquecida. E é realmente nesse cenário que a gente está vivendo agora. Porém, a gente está em um momento de mudança de ciclo econômico. O Banco Central já deu diversas estimativas que a partir do ano que vem, a partir de 2026, a taxa básica de juros, a Selic, que controla a nossa economia como um todo, começará a cair e deve fechar por volta dos 12% ao ano. Com isso, o mercado de fundos imobiliários e a bolsa de valores em geral deve voltar a subir, fenômeno que já deve estar acontecendo em momentos como esse, porque o mercado de fundos imobiliários já está se antecipando a algumas coisas que está acontecendo. Porém, se você ainda não começou a investir da maneira certa, você ainda não está atrasado, porque a gente ainda está nesse momento de virada de juros. Agora eu vou te mostrar na prática como o mercado de fundos imobiliários, eu peguei aqui 4 exemplos, 2 fundos imobiliários de papel e 2 fundos imobiliários de tijolo, para te mostrar na prática como esses ativos vão reagindo ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos e da última década também, para você perceber que mesmo em momentos de Selic alta, Selic baixa, o mercado de fundos imobiliários pode ser extremamente atrativo para quem investe para longo prazo. Então aqui na tela a gente tem 2 fundos imobiliários de papel, KNCR11 gerido aí pela Kinea, é um dos grandes fundos imobiliários de papel que a gente tem hoje na bolsa. O outro, MXRF11, que é o maior fundo imobiliário que a gente tem como um todo, o maior fundo imobiliário de papel aí também da bolsa de valores, e 2 fundos de tijolo, XPML11, fundo imobiliário de shopping center muito conhecido aí da maioria dos investidores, e outro, HGLG11, fundo imobiliário de galpão logístico. 4 dos maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores, para te mostrar na prática que no longo prazo esse mercado tende a ser vencedor. Aqui a gente tem um comparativo mostrando o desempenho desses 4 fundos imobiliários contra CDI e IPCA, ou seja, o CDI vai refletir muito o que a taxa de juros nos traz, porque o CDI está totalmente correlacionado à Selic, e o IPCA é a taxa oficial da inflação utilizada aqui no Brasil. Aqui a gente pode ver uma simulação na qual demonstra um investidor que tem investido R$10 mil ao longo dos últimos 2 anos nesses 4 fundos imobiliários e no IPCA ou no CDI ao longo do tempo. E aqui a gente percebe o seguinte: se você tivesse investido R$10 mil no KNCR, hoje você estaria com mais de 14 mil.
Porém, no XPML, cerca de 12.458. No HGLG, 11.652. E no MXRF, 11.521. Porém, no CDI, né, atrelando aí, por exemplo, um CDB de 100% do CDI, hoje você teria 12.526, ou investindo em algum ativo que te rendesse somente a inflação, você teria 10.942, ou investindo no IFIX, né, que é nosso índice base, 12.031. Isso é uma comparação dos últimos 2 anos, então perceba, em momentos de comparação de curto prazo, como é uma comparação como essa, investimentos como o próprio CDI, o 100% do CDI que você pode achar aí na renda fixa, podem te render sim acima do que alguns ativos de fundos imobiliários te renderam. Por exemplo, aqui nos últimos 2 anos, se você tivesse investido no CDI, você teria tido retornos acima do que investido no HGLG11. Mas por que investir em um ativo como o HGLG11 se torna interessante para o longo prazo? Quando a gente muda esse panorama de comparação, as coisas começam a inverter. Nos últimos 5 anos, se a gente for dar uma olhada aqui, a gente já percebe que a gente já tem, de fato, um panorama mais diferente. O KNCR teria te rendido aí ao todo 18 mil, o XPML quase 17 mil, o MXRF 16.500 e o HGLG 14.500. Enquanto isso, o CDI 15.538. Então perceba, aqui a gente ainda tem que o CDI rendeu mais que, por exemplo, o HGLG11. Os outros 3 fundos imobiliários, né, eles continuaram a render acima do que o CDI trouxe. E quando a gente aumenta ainda mais esse leque de comparação dos últimos 10 anos, ou seja, na última década, né? Então, de 2015 para cá, a gente percebe como as coisas mudam. Quem investiu 10 mil reais lá em 2015 nesses ativos, tá? Teria hoje 22 mil no KNCR, 17 mil no XPML, aqui eu preciso abrir uma aspas para o XPML, porque a comparação dele começa aqui em 2017, né? Foi o ano que ele entrou para a Bolsa de Valores, então o XPML ainda não tem nem 10 anos que está aí na Bolsa de Valores, tá? Então isso aqui é importante a gente levar em consideração, e ainda assim ele fica aqui, ó, acima do que rendeu o CDI em 10 anos e acima do que rendeu a inflação em 10 anos, o que mostra que de fato é um fundo imobiliário muito bom e resiliente no longo prazo. O MXRF, nos últimos 10 anos, 10 mil se transformariam em 21 mil e o HGLG nos últimos 10 anos, 10 mil se transformariam em 22 mil. E, como eu trouxe, no CDI 17 mil e na inflação R$ 14.865. Toda essa comparação leva em consideração que você vai reinvestindo dividendos aqui nesses fundos imobiliários. Qual a conclusão de tudo isso que eu quero trazer para você? É que na hora que você vai comparar o mercado de fundos imobiliários com inflação, com taxa de juros, você sempre tem que compará-lo num projeto de longo prazo. E quando a gente fala de longo prazo, a gente fala de fato em algo em torno de 10 anos. Então, se você investe pensando em resgatar o seu dinheiro em 1, 2, 3, 4 anos, o melhor caminho não são de fato os fundos imobiliários, e sim, por exemplo, títulos de renda fixa que vão te atrelar à inflação, à CDI, à Selic. Porém, quando a gente pensa de fato em algo relacionado à aposentadoria, liberdade financeira e investimentos de longo prazo, os fundos imobiliários se mostram a melhor opção, sem sombra de dúvida. Aqui eu trouxe para você 4 exemplos de fundos imobiliários totalmente diferentes um dos outros, mesmo que o KNCR e o MXRF são fundos imobiliários de papel, mas eles possuem estratégias diferentes, possuem gestoras diferentes e possuem riscos nas suas carteiras diferentes. O HGLG e o XPML são 2 fundos de tijolo, mas um voltado para o mercado de shopping center e outro voltado para o mercado de galpão logístico. Então perceba que mesmo nesse cenário de 4 ativos totalmente diferentes um dos outros, os 4 performam acima da inflação e performam acima da taxa básica de juros nos últimos 10 anos. Então, como eu disse no início do vídeo, esse momento é um momento crucial para você que quer investir nos melhores fundos imobiliários. Por quê? Porque a gente está em uma fase de mudança de ciclo de juros. Hoje em 14,75 e para o final do ano que vem, muito provavelmente próximo dos 12%. É isso que nos traz o Banco Central. Então, se você quer aproveitar as melhores oportunidades para investir agora, eu quero te mostrar a carteira Orion de fundos imobiliários.
Carteira essa que rendeu mais de 10% somente no ano de 2025. Uma carteira gerida e administrada por um analista CNPI, profissional da área com mais de 10 anos de experiência, te mostrando na prática o que comprar, o que vender e quais ativos manter na sua carteira em grupo exclusivo de WhatsApp e área de membros. Tudo isso por menos de R$1 por dia. O link está aqui na descrição desse vídeo, tem um QR Code aí na tela também. Conheça a carteira Orion de fundos imobiliários e nunca mais você vai perder seu tempo ou ficar com medo de investir no mercado de fundos imobiliários. Eu tenho certeza que essa vai ser a melhor escolha para a sua estratégia financeira. Então, esse foi nosso vídeo de hoje. Te mostrei na prática que o mercado de fundos imobiliários, quando comparado no longo prazo, ele bate os principais índices de mercado. Eu quero saber a sua opinião. Você já tinha essa noção? Você já sabia que isso acontecia no longo prazo? Deixa aqui abaixo nos comentários. Deixa também seu like no vídeo, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo.